Ó, o continente asiático, né? Tem matriz a falar sobre o continente asiático. E em relação ao continente asiático, agora sobre economia. E o tema 4 é falar sobre meio ambiente. Principalmente relacionado, assim, a impactos ambientais, né? Que mais existem dentro do continente asiático. Que a gente vai ver que não é coisa só restrita ao continente asiático, não. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar falando sobre a economia do continente asiático. Vocês sabem me dizer aí quais são as maiores economias do continente asiático? Para me dizer uma, duas. Qual o país mais industrializado, qual a maior economia? Quais países desempenham aí um grande poderio econômico no continente asiático? Ganhar a maior economia é China. Ok. Maior economia da Ásia, né? Né? Ok, exatamente. E a segunda maior economia? Japão? Japão, yes, exatamente. Além desses dois, será que tem mais algum país aí que é bem importante do ponto de vista econômico na Ásia? Que desempenha uma grande importância econômica? Não só na Ásia, mas para o mundo todo? Países aí que participam da economia global? Alguém sabe algum? Vocês estudaram ano passado. Um conjunto de países asiáticos que eles são bem importantes do ponto de vista econômico. Participam bastante da exportação de produtos, da compra de produtos. Lembra aquele grupozinho de países? Tem um nomezinho de um animal. Eles têm um nome de um animal. Alguém lembra? Cara, eu pensei não, mas não é não. Eita. Que a galera chama Tigres asiáticos. de animal. Asiáticos. Tigres Tigres asiáticos. asiáticos. Exatamente, tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, vocês sabem me dizer, vocês sabem o que é um tigre? Um tigre. Então imagina assim, por que deu esse nome a esses países? Tigres asiáticos. Tigre por causa da representatividade que esses animais eles desempenham. Tipo assim, você olha para um tigre e faz, vixe, é um animal forte. Mostra assim todo um poder, toda uma influência, um empoderamento e tal. Então, assim, deu esse nome a esses países de tigres asiáticos, justamente pelo poder de um tigre, pela representatividade que ele demonstra ser pra gente, pro humano, né? E aí, existem dois grupos de tigres asiáticos. Existem os tigres asiáticos que se industrializaram lá na década de 70, começaram a investir bastante em infraestrutura para atrair empresas, investimentos estrangeiros, e investiram maciçamente em tecnologia de ponta, né? E também no setor educacional do país. A gente sabe que um país que, para crescer economicamente, ele tem que investir em educação de qualidade e acessível a todos. Então, são países que investiram maciçamente nesses três fatores aí, né? Educação de qualidade acessível a todos, tecnologia e infraestrutura para atrair investimento estrangeiro. E eles atraíram muito investimento estrangeiro, principalmente investimentos, né? Várias empresas transnacionais pertencentes ao Japão, aos Estados Unidos, foram se instalar né, nos velhos tigres asiáticos. A gente divide os tigres asiáticos em dois grupos, os velhos tigres e os novos tigres. Os velhos tigres foram aqueles quatro tigres que se industrializaram em 1970. E os novos tigres, a partir de 1990, até mais recentemente, né? Se industrializaram mais recentemente, a partir de 1990. Se industrializaram assim, se intensificaram, né, o processo de industrialização deles. E aí, o segredo foi esse, né? Começaram a investir nessas três coisas que eu mencionei anteriormente: infraestrutura, educação e tecnologia de ponta. E aí, o que é que aconteceu? Os velhos tigres asiáticos só são 4. E um deles não é um país. Um deles é um território que é administrado por outro país. Que na época que ele estava começando a bombar industrialmente, esse tigre asiático, ele não era administrado por esse país que é hoje. Eita! E é asiático. Que território é esse? Alguém chuta? Um velho tigre asiático que não é país. Na época que ele estava começando a despontar na indústria, ele não pertencia ainda ao país que ele pertence hoje. Eu acho que é Hong Kong. Yes! Hong Kong. Hong Kong não é um país, pertence à China hoje, né? Foi passado aí para as mãos da China, mas no final do século XX já. 1997, só foi 97. Passou para as mãos da China, mas quem começou mesmo o processo de bombar, né, a indústria de Hong Kong foram os ingleses, porque até então, até 1970, até 97, na verdade, quem administrava Hong Kong eram os ingleses. Então, quem bombou mesmo Hong Kong foram os ingleses. E aí, ó, a gente tem Hong Kong como o velho tigre, tem Coreia do Sul, ali bem pertinho da China, né, do Japão, Coreia do Sul, que é um velho tigre também,
Taiwan, que a ONU não reconhece como um país independente, porque a China diz que é um território que pertence a eles, né, e tal. Tem essa confusão até hoje, que a China não aceita que Taiwan seja um país independente, mas eles têm sim uma estrutura de um país independente, tem um governo próprio, né, tem a economia bem Eles, diversificada. eles são capitalistas, né? E são capitalistas. Tem essa também, né, que é diferente do modelo socioeconômico da China. Mas, enfim, eles se dizem ser países, né, um país independente. Enfim, então tem Taiwan, né, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan como o Velho Tigre, e o quarto, o Velho Tigre, é um paizinho bem pequenininho, que quando você olha no mapa ele é um ponto, é uma estrelinha, tem uma estrelinha assim, tem Singapura, é uma estrelinha. É um país 100% urbanizado, porque praticamente só tem área urbana. Pronto. Então, esses são os velhos tigres asiáticos. Esses aí foram os que começaram mesmo a despontar no setor industrial, né? Começaram a produzir de tudo, produtos que desempenham uma certa competitividade no mercado internacional. Eles, hoje em dia, produzem e exportam qualquer tipo de produto. Desde um produto mais baratinho a um produto altamente caro, né? Geralmente produto ligado à informática, eletroeletrônica, química, enfim, produtos caros. Então, eles produzem de tudo. E tem os novos tigres asiáticos também, né? O grupo dos novos tigres asiáticos. Os novos tigres asiáticos são Vietnã, Tailândia, Filipinas, Malásia. Não sei se estou esquecendo de algum, né? São os novos tigres asiáticos, que são países da Ásia que começaram aí a despontar na indústria mais recentemente, a partir da década de 90 até o nosso momento atual, certo? Por isso que eles são os novos tigres. Teriam se intensificado o seu processo de industrialização depois dos velhos tigres. E pronto. Então, assim, dentro do continente asiático, a gente tem a figura da China como a maior economia, tem o Japão como a segunda maior economia. Quando a gente fala de indústria, a gente vai ver que o Japão, na verdade, é o país que tem o maior setor industrial, assim, no quesito de tecnologia de ponta, de técnicas altamente modernas, de produtividade, enfim, é um país que consegue aproveitar ao máximo o seu território, que é pequeno. Então, é um país aí que tem um setor industrial muito, muito forte, certo? E a China, na verdade, é o país que mais produz e exporta no mundo todo produtos industrializados. Mas quando você fala de tecnologia de ponta, os japoneses, eles são líderes, né, nisso. Eles e os Estados Unidos, na questão de produção e exportação de produtos com alto teor tecnológico. Sobretudo aqueles produtos da eletrônica, informática, robótica, né? Eles são bem líderes nesses setores aí. Pronto. E tirando eles, tem a questão dos tigres asiáticos, né? Os velhos, os novos. E tem alguns países ali do Oriente Médio que também são muito importantes do ponto de vista econômico. Tem a Rússia também, que é uma grande potência no quesito armamentista, né? Industrial também. A Rússia faz parte do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia, durante muito tempo, até 2014, salvo engano, fazia parte do grupo das maiores economias do mundo, que é o G8, fazia parte do G8, e hoje em dia não chama mais G8, a Rússia foi expulsa do G8, e agora é o G7, que é as 7 maiores economias do mundo. A Rússia foi expulsa porque a Rússia tomou um território que pertencia a um outro país. Lembra da Crimeia? Que ela tomou o território praticamente da Crimeia, a ONU não reconhece e tal, isso aí. Enfim, ela foi expulsa do G8, e agora virou o G7. Então, a Rússia também é uma grande economia, se a gente parar para pensar, e tem um grande poder de influência diplomático, político, dentro da Ásia e em relação ao mundo também. Além da Rússia, além desses outros países, a gente poderia mencionar também alguns países do Oriente Médio, né? Como, por exemplo, a Arábia Saudita, que sempre fica ali no ranking dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo do mundo, né? Tem também o Kuwait, o Catar, que mais? Israel, que é um país desenvolvido, está ali naquela região do Oriente Médio também. Enfim, eu vou mostrar para vocês uma lista bem recente sobre produção e exportação de petróleo. Vocês vão ver que dentro dessa lista, a maior parte dos países estão concentrados na Ásia e estão concentrados, grande parte deles, dentro do Oriente Médio, que é uma região muito rica nessa questão aí de combustíveis fósseis. Pronto, então a gente tem várias áreas dinâmicas economicamente dentro do continente asiático, né? Agora eu vou falar de modo geral, certo? Então vamos lá. Falando de modo geral, sobre a economia do continente asiático. Tem 2 tipos de atividades econômicas, que na verdade não são 2, são 3. 3 tipos de atividades econômicas que desempenham aí uma grande influência dentro do continente todo. Estou falando no geral agora, certo? Tem grande parte da população da Ásia ainda habita as zonas rurais. A gente viu isso, não sei se foi no tema 1 ou foi no tema 2 de vocês. Tem até um gráficozinho no livro de vocês mostrando a porcentagem de pessoas na Ásia que habitam zona rural e a porcentagem de pessoas que habitam zonas
urbanas. E a gente constatou, através do dado do livro, e eu mostrei até para vocês aqui também alguns dados do IBGE, que mostrava que muitos países asiáticos ainda têm maior parte das pessoas habitando nas zonas rurais. Então, pelo fato de que grande parte dos asiáticos ainda predominam nas zonas rurais, e a gente sabe que tem algumas atividades econômicas que elas predominam também nessas áreas rurais, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária, que, embora existam também na zona urbana, elas se desenvolvem mais, até o nosso momento atual, em áreas rurais. Então, é uma combinação de fatores. A gente tem um fato de que... E o que eu tava meio... O sol tá vendo zoado. Pronto, silencioso. Então, a gente tem uma combinação de fatores. A gente sabe que grande parte das pessoas na Ásia ainda habitam a zona rural e sabe também que tem algumas atividades que se desenvolvem mais no meio rural. Ok. Então, a gente já percebe de cara que tem dois tipos de economias que são bem dinâmicas dentro do continente asiático, que são importantes para todos os países, praticamente, mas principalmente para aqueles países menos desenvolvidos do continente, que são a agricultura e a pecuária, que a gente junta e coloca lá como nome agropecuária. Então, no livro de vocês tem dizendo o seguinte, ó, dois tipos de atividades são bem importantes aqui dentro do continente asiático, no geral. A agropecuária, que a gente sabe que são dois tipos de atividades, a agricultura mais pecuária, e a exploração dos recursos minerais, certo? Juntando aí a agropecuária com a exploração dos recursos minerais, a gente tem aí o conjunto de atividades mais importantes dentro do continente asiático. É claro, Ana Beatriz, que se você for falar assim de alguns países específicos, a gente vai ter que analisar a realidade, né, de cada país específico. Mas eu estou falando no geral. Então, quando a gente falar, por exemplo, de Japão, quando a gente falar de China, a gente vai ver que o segundo setor da economia, geralmente, ele é mais influente nesses países, né? Nos tigres asiáticos, o segundo setor da economia chega a ser mais influente. A gente sabe que a economia ela é dividida em 3 setores. O primeiro setor da economia é o setor de matérias-primas, né? Que gera aí a produção de matérias-primas. Ou seja, o primeiro setor da economia é aquele que está ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, seja mineral, seja vegetal, certo? O primeiro setor da economia. E aí, o primeiro setor da economia geralmente produz e exporta mais produtos de baixo valor agregado, produtos mais baratos. O primeiro setor da economia, ele produz produtos, como é que eu posso dizer? Commodities, que a gente já falou nesse nome, commodities, que são produtos do primeiro setor e que são mais baratos, certo? E está ligado a essa questão extrativa, ou então a agricultura, a pecuária, enfim, primeiro setor. Então, o primeiro setor da economia é um primeiro setor, as atividades do primeiro setor da economia são atividades muito importantes para o continente asiático. E quando a gente se refere, principalmente aqueles países menos desenvolvidos, que não são tão ricos, enfim, que não têm economia muito diversificada, que grande parte das pessoas ainda habita em zona rural, enfim, geralmente são países que o primeiro setor da economia ele desempenha uma importância maior, mais significativa para esses países. Belezinha? O segundo setor da economia, o segundo setor, ele representa a indústria. Então, geralmente, tem alguns países asiáticos que realmente o segundo setor ele chega a ser mais importante, né? Como a China, o Japão, os tigres asiáticos, que eu falei até agora há pouco. Então, o segundo setor é bem importante, que é o setor da indústria, produção industrial. E o terceiro setor da economia, geralmente os países que são bem industrializados, o terceiro setor da economia também é muito importante. O terceiro setor da economia é o quê? Composto por comércio, atividades comerciais, todo tipo de atividade comercial, mais os serviços. Tipo, Ana Beatriz está lecionando aqui um conteúdo sobre economia da Ásia. Eu estou prestando serviço à educação, certo? Eu estou vendendo minha força de trabalho agora para a escola e vocês estão consumindo meu trabalho. São vocês que estão consumindo, mas eu estou vendendo, né? Quem está, na verdade, pagando minha remuneração é uma empresa. Mas eu estou prestando um serviço. Isso é um serviço. Então, eu trabalho no terceiro setor da economia. Geralmente, países desenvolvidos, países emergentes, o terceiro setor da economia é bem importante também, certo? Tanto a indústria quanto o terceiro setor de comércio e serviços. Belezinha? Deu para entender um pouquinho, né? Então, assim, quando a gente fala no geral do continente asiático, de forma geral, ou seja, abrangendo todos os países, essas atividades ligadas ao primeiro setor, elas são mais importantes, quando a gente fala no geral. Mas quando você vai aprofundar para países específicos, aí não, a gente tem que analisar a realidade por realidade. Belezinha? Então, ó, pode grifar nessa parte do livro de vocês, que tá até em negrito, né? Ó, agropecuária e exploração dos recursos naturais, porque são as atividades mais importantes, principalmente aí para os países em desenvolvimento, né? Quando a gente fala de países em desenvolvimento, a gente classifica 2 grupos de pau. Nicolas, quer falar? Não. Eita, derrubei água.
quando a gente fala de países em desenvolvimento, eu estou falando de dois grupos de países. Tanto aqueles menos desenvolvidos, quanto os emergentes, certo? Tanto os menos desenvolvidos, que a gente chama de subdesenvolvido, os menos desenvolvidos. Pronto. Então, essas atividades aí, como a agropecuária e a extração de recursos minerais, está mais ligada a esses países menos desenvolvidos, né? Está dentro do grupo em desenvolvimento e, geralmente, elas são mais importantes, essas atividades, para aqueles países menos desenvolvidos, mais pobres. Pronto, resumindo, mais pobres. Ok? Que geralmente tem uma população maior habitando espaços rurais. Pronto. Agricultura. Agora vamos falar de agricultura do continente asiático. A gente vai falar agora de aspectos, de características, e depois a gente vai adentrar um pouquinho sobre algumas peculiaridades, certo? Sobre a agricultura e sobre a pecuária do continente asiático. Então, vamos lá. Quando a gente fala de agricultura, a gente tem que ter noção o quê? Que a agricultura ela não é a mesma em qualquer país do mundo, né? Tem países que têm o seu setor agrícola mais desenvolvido, outros menos desenvolvidos. E aí vai depender muito de quê? A minha produtividade, ela é destinada a quem? Para onde? Vai para onde minha produtividade? Eu estou produzindo para quê? Para o mercado interno ou estou produzindo para o mercado externo? Toda vez que a gente falar de agricultura, a gente tem que ter noção disso, da destinação do produto. Meu produto, ele está sendo fabricado para consumo interno aqui dentro do Brasil, ou ele está sendo produzido para agro é tech, agro é pop e agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil. Ou esse produto ele está sendo produzido para o mercado externo, para exportação. Então, ó, quando a gente fala de agricultura, a gente tem que pensar em três coisas. Tem que pensar qual tipo de cultura, a gente vai estar falando agora, que tipo de cultura, porque dependendo do tipo de cultura, sei lá, cultura cana-de-açúcar, feijão, sei lá, algodão. Dependendo do tipo de cultura, a gente pode ter uma produção maior ou uma produção menor. Se vocês fossem olhar agora o censo agropecuário do Brasil, a gente ia ver que tem uma produção maior disso ou uma menor daquilo. Então, dependendo do tipo de cultura, a produção pode ser maior, pode ser menor, enfim. Pode ser destinada mais ao mercado interno ou mais ao mercado externo. Enfim, pode ter mais tecnologia ou menos adição de tecnologia, blá, blá, blá. Então, vamos lá. A gente tem que se ligar em três coisas quando falar de agricultura. No tipo de cultura que está sendo praticada, produzida. Na tecnologia que está sendo adicionada, se é muito, se é pouco, se não tem tecnologia, enfim. No quesito tecnologia tem que se ligar. E tem que se ligar no quesito de destinação da produção. Se essa destinação, tipo, se a produção é voltada para o mercado interno ou para o mercado externo. Agora vamos falar de modo geral. Dentro do continente asiático, a gente tanto vai encontrar aqueles países que produzem mais, né? Tem grande produtividade, visando o mercado externo, e aí a gente vai perceber que essa produção que visa o mercado externo é uma produção que ela é intensiva. Ela é uma produção intensiva. Como assim, Ana Beatriz? Se aproveita ao máximo a hectare de terra, geralmente tem uma grande produção em larga escala, ou seja, produz muita coisa, né, em pouco tempo, adiciona muita tecnologia, é muito mecanizada, o que mais? Não tem tanta mão de obra porque é muito mecanizada e procura ao máximo analisar ali quais sementes eu devo investir, eu devo utilizar, visando aí uma maior produtividade. Então, selecionam as espécies a serem utilizadas. E isso naquele tipo de agricultura que é visando o mercado externo, certo? Aqueles países, por exemplo, que tem uma grande produção, a gente já vai falar já de alguns casos específicos. Países que, tipo, têm uma grande produtividade visando a exportação. São países que têm aí, geralmente, o seu setor agrícola bem desenvolvido. Mas aí utiliza os melhores solos para produzir, para exportar, e geralmente os piores solos daquele país são destinados ao consumo interno. Tipo assim, os piores solos, geralmente a agricultura familiar, eu vou falar agora desse outro tipo, né? Agricultura familiar, praticada ali por uma famíliazinha, produz e vende ali, né, no comércio local, para ser consumido internamente dentro do país. Geralmente todo país tem, assim, na verdade, né? Tanto tem aquela produção voltada para o consumo interno, quanto aquela produção voltada para o consumo externo. É claro que tem países que o setor agrícola é tão importante que muitas vezes a produção para o mercado externo é uma produção muito melhorada. O que eu estou falando é isso? É uma produção muito melhorada, que adiciona muita tecnologia na produtividade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem fácil para vocês compreenderem. O nosso país é um país que se faz muita propaganda dele em relação à agricultura, né? Agro é tech, agro é pop e agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil. Então,
E a gente sabe que dentro desse slogan tem muito agrotóxico, tem muito produto químico, tem alta produtividade de grandes empresários, tem os nossos melhores solos sendo aproveitados para agricultura, para exportação, não para consumo interno. Enfim, o que mais? Tem o fato também desse agrotech, agropop e agro é tudo. Tem o fato também de que muitas empresas, grandes proprietários de terras, né, desmatam a nossa vegetação nativa, queimam a vegetação nativa para semear, enfim, e aí provocando uma mudança drástica na nossa condição climática, na perda de biodiversidade, né, muita coisa pode acontecer. Vocês já devem estar observando essas notícias que estão saindo aí sobre aumento de temperatura, principalmente naquela parte central do Brasil, né? Em decorrência de quê? O povo queimando o que vê e o que não vê pela frente, né? Principalmente ali na região da Amazônia e do Pantanal. E pensa que isso não se reflete em nada, não. Isso se reflete sim. Enfim. Então, eu disse que esse tá um exemplo, né? Imagine o caso do nosso país. Mamãe vai lá na feira. Mamãe e papai. Eles vão fazer a feira e tal. Vão comprar a banana, a melancia, o melão. Aí sabe aquele melão, aquela banana, aquela melancia? Ou ela foi fabricada por uma família, por agricultura familiar, que geralmente a família produz, né, para o seu consumo, e ali o excedente ela vende na feira. Ou mamãe, ela comprou, o papai, né, comprou isso aí, né, esse tipo de alimento produzido por uma agricultura familiar. A agricultura familiar não utiliza muita técnica, não tem, na verdade. Praticamente não tem adoção de técnicas modernas. Utilizam técnicas bem rudimentares de semear, de cultivar, enfim, de colher. Utilizam técnicas rudimentares. Geralmente utilizam um trabalho mais braçal, poucas máquinas, não tem tanto dinheiro para investir na alta produtividade, então eles não conseguem competir. A agricultura familiar não consegue competir com um grande produtor, a não ser que o governo ajude. Mas isso é muito difícil, certo? É ilusório a gente pensar nisso. Então, assim, geralmente o que mamãe e papai compram na feira são frutos ali da agricultura familiar. Então, dentro da Ásia, a gente também vai encontrar, né? E a gente sabe que produtos que são fabricados pela agricultura familiar são produtos que são consumidos internamente. Já aqueles produtos que são fabricados visando o mercado externo, geralmente são produzidos por quem? Por grandes latifundiários, grandes donos de terras, né? Por empresas transnacionais de aqueles setores específicos. E aí elas vêm para aqui, para o nosso território, ou para qualquer parte do mundo, onde elas veem vantagens, né? Tipo, tem muita água, tem muito solo fértil, enfim, ela vê ali muitas riquezas para explorar, pessoas com salário baixo. E aí elas começam a explorar, visando vender esses produtos para o mercado externo. Então, quando você nota, geralmente no supermercado, aquela banana, a bichinha tá tão bonita, você olha, vixe, que banana perfeita. Aquilo ali é um produto que não dava para ser vendido para o mercado externo e foi vendido para você. Está sendo vendido para você. Aquele melão que tá um pouquinho de nada amassado. Aquela melancia que não tá com cor muito bonita. Aquilo ali é vendido no mercado interno. Agora, a fruta perfeita, aquele tipo de produto perfeito que a gente não vê, vocês não sabem, eu tô só dizendo aqui, a gente não sabe que a gente não vê, para quem não vê. Porque os nossos melhores produtos, eles são exportados, eles são vendidos para outros países, da Europa, Estados Unidos e Ásia, enfim, para outras partes do mundo, né? Os nossos melhores produtos não ficam aqui, certo? Eles são exportados. E a gente acaba consumindo produtos de segunda mão, de terceira mão, enfim, produtos que geralmente o mercado externo não quer, certo? Tá um pouquinho amassado, vixe, vende para aqui, deixa para aqui. Essa cor não tá tão bonita, não vai atrair o mercado, não, estão vendo aqui mesmo, entendeu? Então isso acontece bastante. E aí o que é que acontece? No livro de vocês está dizendo o quê? Está dizendo que quando a gente analisa a agricultura, a gente tem que analisar o quê? De 3 pontos de vista. O tipo de cultura que é produzido, a tecnologia, se é adicionada ou não, como é, e a destinação da produção, se é voltada para o mercado interno ou para o mercado externo. E aí, quando a gente fala de destinação da produção, a gente tem que pensar em 2 coisas. Na Ásia, e aí, aqui assim como acontece no Brasil também, e várias partes do mundo todo, a gente vai encontrar o quê? A produção visando o mercado interno, ou seja, para consumo interno dentro do país, é uma produção que geralmente ela é feita com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar. Mão de obra familiar é uma família que produz ali aqueles produtos, né? Não produzem muito em enormes quantidades, que elas não têm condições para investir tanto, mas produz o que vende, aí vende internamente mesmo. Ela não, a agricultura familiar não visa o mercado externo, visa o mercado interno, certo? E aquela produtividade, alta produtividade, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, pronto, visa o quê? Mercado internacional,
certo? Visa aí exportar esses produtos para vários outros países do globo. E aí você vai ver que esse tipo de agricultura é uma agricultura intensiva, que é uma agricultura que aproveita ao máximo a terra, o solo, se utiliza fertilizante, sei lá, para corrigir algum problema do solo, para melhorar aquele solo, adubo químico, todo tipo de agrotóxico que você imaginar na vida, para que aquela plantação não seja afetada por uma praga, por exemplo. Enfim, utilizam técnicas modernas, sementes selecionadas, ou as melhores sementes, certo? Para que se dê ali os melhores frutos, os melhores tipos de produtos. Enfim, visando sempre aumentar a produtividade e visando o objetivo do capitalismo, que é o lucro, certo? O lucro, lucro, lucro. Então, pronto. Então, basicamente, isso aqui não é uma coisa que acontece só na Ásia, acontece no nosso país também. Como eu já falei, né? O que a gente consome internamente, geralmente é feito por agricultura familiar, uma família, vovô do sítio que está produzindo para vender lá na feira,